Olá! No vídeo anterior eu apresentei a vocês alguns aspectos básicos sobre os procedimentos de coleta de dados de pesquisas qualitativas. Se não viu ainda, está disponível no canal através do link que está aqui nesse card. Aqui irei discutir procedimentos fundamentais para o processo de análise dos dados que constituíram o corpus da pesquisa. Alguns tópicos que serão aqui abordados serão o que é análise de dados, passos básicos para análise e softwares de análise. O processo de análise de dados envolve a extração de sentidos e significados dos textos e imagens coletadas. Esse processo passa pela preparação dos dados para análise, condução de análises diferentes, apuramento ou aprofundamento no entendimento dos dados, representar e interpretar os significados mais amplos dos dados. Costumo dizer que a construção do corpus, ou a coleta desses dados, serve para reunir e organizar aqueles dados que serão fundamentais para a pesquisa, mas as técnicas de análise possibilitam abrir esses dados para sua maior compreensão e entendimento. Quais os passos para se questionar ou refletir sobre os dados coletados? A análise dos dados envolve refletir e questionar estes continuamente. Cada estratégia de pesquisa, estudo de caso, etnografia, fenomenologia, teoria baseada na realidade, envolve procedimentos ou passos sistemáticos. Contudo, alguns passos gerais para a análise dos dados em pesquisas qualitativas podem ser elencados e seguidos. O primeiro passo é organizar e preparar os dados para análise, transcrevendo as entrevistas, revisando as notas de campo, classificando, organizando em tipos e categorias que dependem das fontes. Segundo passo, ler todos os dados, ou seja, obter o sentido geral, o entendimento geral das informações coletadas e refletir sobre seu sentido mais global. Se familiarizar com os dados, e nesta etapa é possível já ir fazendo umas primeiras anotações ou inferências sobre esses dados. Quando assistimos um filme ou uma série várias vezes, acabamos passando de uma primeira camada de análise ou entendimento, aprofundando a detalhes antes não percebidos. Então, essa leitura de todos os dados, ela vai nesse sentido, de você aprofundar e se familiarizar com as informações que estão ali presentes no corpus da pesquisa. Terceiro passo, dar início à análise detalhada a partir da codificação dos dados, organizando estes em grupos ou categorias, por exemplo, a partir das categorias, códigos ou conceitos fornecidos por alguma teoria, principalmente nas pesquisas dedutivas, ou mesmo inferindo a partir das observações, comum em pesquisas indutivas. Essa codificação pode ser com auxílio de cores, destaques ou recortes nos dados. É possível, nesse momento, ler e reler os dados, pois podem surgir novas categorias ou códigos, possibilitando até mesmo recodificar os existentes ou perceber a necessidade de complementar o corpus da pesquisa. Atualmente existem vários softwares para análise qualitativa que auxiliam nesse processo. Além do NVivo, que é o que eu mais utilizo, é o mais comum para eu utilizar nas minhas pesquisas, alguns são pagos, porém boa parte dos que eu coloquei aqui são gratuitos. A utilidade de cada um, no entanto, vai depender diretamente dos recursos que você precisa ou que necessita para desenvolver melhor sua análise dos dados, de acordo com os objetivos da sua pesquisa e a estratégia de investigação adotada. Estes softwares vão desde uma simples marcação ou destaque em textos, até a construção de complexos mapas de relações, com nós, entre categorias e muito mais do que isso. Usar a codificação é o quarto passo. Isso serve para gerar uma descrição do cenário ou das pessoas, além das categorias ou dos temas para análise. É útil em estudos de caso, por exemplo, etnografias e narrativas. O quinto passo, prever como a descrição e os temas serão representados na narrativa qualitativa ou no redigir do seu texto científico. Ao planejar como apresentar ou representar as categorias, podemos utilizar descrições cronológicas, ilustrações gráficas, quadros, figuras, tabelas ou mesmo modelos conceituais. No vídeo anterior, por exemplo, eu demonstrei através do circuito da cultura um modelo teórico e como ele pode ser apresentado por meio de modelos conceituais. O sexto passo envolve fazer interpretações dos significados dos dados, levando a compreensões mais apuradas sobre o fenômeno estudado. Estes resultados podem ser comparados com a literatura existente
ou outros estudos, de modo a confirmar algo ou levar a novos entendimentos. Variações nesses passos e como os mesmos são conduzidos podem se dar também por conta das técnicas ou métodos de análise qualitativa. Por exemplo, análise de conteúdo, análise de discurso, análise argumentativa, análise retórica, análise semiótica. Estes e outros enfoques analíticos são bem descritos no livro Pesquisa Qualitativa, com texto, imagem e som, do Bauer e Gaskell. Em uma série de vídeos futura, pretendo explorar mais detalhadamente técnicas como análise de conteúdo e análise de discurso. Todos esses passos de análise dos dados devem ser bem descritos ao redigirmos nosso texto científico. Dessa forma, buscamos garantir uma maior validade, credibilidade e confiabilidade nos resultados da pesquisa. Se o leitor não compreender como foi feita a pesquisa e as etapas de coleta, análise de dados, o texto pode não atingir seu objetivo ou mesmo não ser visto como um trabalho científico. Por fim, existem diversas estratégias que podem ser adotadas para garantir maior integridade ou credibilidade quanto aos resultados da pesquisa e das análises. Primeiro, fazer uma triangulação de diferentes fontes de informações de dados. Uma segunda opção é realizar conferência com os participantes, apresentando o relatório final ou descrição das análises, para eles confirmarem a precisão daquelas informações. Terceiro, utilizar descrições detalhadas e densas para transmitir os resultados. Apenas tenha cuidado para não ficar cansativo ou repetitivo o seu texto, levando ao desinteresse por parte do leitor. Uma quarta opção é esclarecer vieses ou problemas no processo de análise. Quinto, apresentar também informações discrepantes, que vão contra os resultados ou os temas, pois ao se discutir visões ou informações contrárias ou contraditórias, aumentamos a credibilidade do estudo. Sexto, gaste bastante tempo nos primeiros passos de inserção no campo e de leituras dos dados, para garantir profundidade no conhecimento do fenômeno ou objeto de estudo. E por último, você pode mostrar sua pesquisa para outras pessoas e colegas que possam dar um feedback e avaliar não só os resultados, mas toda a pesquisa e como a mesma foi desenvolvida. Bem, a discussão sobre o processo de análise de dados não se resume apenas a um vídeo, mas demanda muito debate, leitura e reflexão, além da pesquisa que você pretende desenvolver. Como falei anteriormente, pretendo, em um futuro próximo, postar vídeos discutindo um pouco mais a fundo questões como estas e outras relacionadas aos métodos e técnicas de análise de dados na pesquisa qualitativa. Espero que vocês tenham compreendido pelo menos alguns aspectos fundamentais da análise de dados e que a partir deste vídeo possam aprofundar seus conhecimentos para aplicar em suas próprias pesquisas. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no nosso canal e apertar o sino para ficar atualizado sobre nossas postagens. Também pode comentar caso tenha alguma dúvida, sugestão ou algo que tenha interesse em debater. Forte abraço então a todos, nos vemos então na próxima oportunidade, no próximo vídeo. Obrigado.